dia. Qual o nome da senhora? Tânia. Dona Tânia. Dona Tânia, conta para mim. Como é que a senhora chegou na igreja? Como é que estava a vida da senhora quando a senhora chegou na igreja? Era um casamento, estava destruído, né? Minha vida toda complicada. Estava desempregada na época, assim, porque eu estava afastada, né? Aí eu voltei, estava desempregada, minha vida toda destruída, casamento com bastante brigas, sem motivo. Eu cheguei assim. E como é que o seu marido era com a senhora? Era carinhoso, era atencioso, mas assim, ele não conhecia Jesus. Falava mal da Igreja Universal, do Bispo Macedo. Era um bom marido de casa, mas contrariava a fé que a senhora tinha. Isso, contrariava. E o que a senhora fez para mudar essa situação? Eu busquei a Deus e sacrifiquei pela vida dele, porque eu via que ele precisava de Deus, né? E fui e sacrifiquei, porque não adiantaria ele ser um homem bom, carinhoso, mas não conhecer Deus. Então a senhora não estava satisfeita, a senhora não estava acomodada em saber que tinha um bom marido, porém não tinha a mesma fé que a senhora. Não tinha. Ainda ia contra. Quando eu ia para a igreja, ele reclamava. Então, foi quando eu pedi a Deus a conversão dele. Eu queria que ele estivesse na mesma fé. E como é que foi? Qual foi a iniciativa? O que a senhora fez? Em que oportunidade que a senhora viu esse resultado na sua vida? Eu sacrifiquei, né, por ele. E, assim, no começo eu não vi resultados. No começo eu buscava, quanto mais eu buscava, nós brigávamos do nada. Não tinha motivo para nós brigarmos. Aí eu comecei a buscar Deus e pedir a Deus que eu queria ele convertido, que eu queria que ele viesse para Deus, assim, entrasse para o grupo, né? Aliás, eu não pedi para ele entrar para o grupo, eu pedi para Deus só converter ele, trazer ele para Jesus. Só que assim, sempre quando eu chamava ele para a igreja, ele dava desculpa, ele falava que não ia vestir uma calça comprida, porque devido à profissão dele, ele não vestia calça comprida. Então, a desculpa que ele usava era essa, que ele não vinha, mas é porque ele não gostava da igreja. E a família dele toda era contra a igreja. Então, foi na época que eu sacrifiquei, porque eu falei para Deus, Deus, muda ele, ou ia tirar ele da minha vida, porque não adiantava, porque a minha família, todas conheciam Deus. E, assim, eu não aceitava estar casada e ele da forma que ele estava, porque ele, se eu viesse para a igreja, ele brincava com a hora, ele brincava com tudo na igreja, tudo. Uma vez no aniversário dele, eu dei um livro do Bispo Macedo, ele demonstrou assim na frente de todo mundo, um livro do Bispo Macedo. Ele é escritor agora, não sei o que, ele ficou debochando, né? A irmã, tudo ajudando, né? Então, quer dizer, isso aí para mim foi demais, foi aí que eu me revoltei com a situação. Só que a senhora falou que fez uma fogueira santa e não teve resultado. Aí eu fiz uma fogueira santa. Eu fiz a fogueira santa e busquei, aí eu jejuei, orei, aí, poxa, eu odiei ele, fazer propósito, orar às 3 horas da manhã, fazer mesmo, no espírito mesmo, e nada, ele não veio para Jesus, não veio. E depois? Aí veio a segunda fogueira santa, aí veio a dúvida, né? Aí eu fiquei assim, eu fiquei com medo, porque eu depositei tudo que eu tinha notado. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Inclusive, ele, na época, eu não trabalhava, tudo que ele me dava, eu guardava. E ele, assim, ele me dava dinheiro para comprar roupa, eu tirava. Mas eu comprava roupa, era um camelô, tão grande. Comprava a roupa mais simples, mais barata, para poder mostrar a ele que eu comprei, mas eu queria sacrificar, porque eu não trabalhava. Eu queria sacrificar. Então, ele não podia saber, porque ele falava muito, ele brigava. Então, o que eu fazia? Eu guardava, sacrifiquei por ele, né, na época, e assim, isso era, A senhora sacrificou por ele pela segunda vez na Fundação de Jaú. Foi quando eu fiquei com medo, né, que eu fiquei com medo de sacrificar de novo. Aí foi quando eu sacrifiquei, eu não quis sacrificar, 2 semanas
senhora teve então receio de, mais uma vez, tomar essa atitude e não ter resultado. Não tem resultado. E hoje, como ele está? Hoje ele está na presença de Deus. Hoje ele está firme com Deus, ele está fazendo a obra, e eu creio que... É um homem de Deus? É um homem de Deus. E o seu trabalho? Ele está desempregado? Hoje não, pastor. Inclusive, foi uma fogueira santa também, porque foi assim que o senhor chegou aqui, o senhor viu que eu sacrifiquei, vendia, as coisas, né, que eu... Então significa dizer, a senhora descobriu o caminho. Descobri o caminho. Inclusive essa empresa que eu fui, ela, assim, Deus abriu uma porta, porque a área que eu estou é uma área médica, não existe curso, não existe nada que possa ser só a prática mesmo. A empresa me deu a oportunidade de aprender a profissão, né, porque eu sou técnica eletrônica, mas a área médica não existe curso. E eles me deram a oportunidade de aprender. E hoje a senhora pode dizer que está bem empregada? Eu posso dizer que estou bem empregada e assim, pastor, eu já não estou mais na empresa que eu entrei, que me deu a oportunidade. Uma vez eu mandei currículo para outra empresa e eles falaram que gostaram do meu currículo, só que eu não tinha experiência na área médica. E hoje em dia eu estou nessa empresa que um dia me rejeitou a senhora. Isso, que me rejeitou, e hoje eu estou nessa empresa. Palmas para o Senhor Jesus. Palmas para Jesus. Deus abençoe a senhora.